Igor, querido, Fábio, amigo da Andrea. Gente, hoje a conexão aqui tá demorada. A Andrea entrou. Vamos lá, Andrea. Olá, boa Olá! noite. Que coisa boa, querida. Tudo bom, Menina, a conexão Bibi? hoje tá ruinzinha, viu? Tá? A minha eu tenho que tomar cuidado aqui, porque fica melhor quando eu fico pela internet do celular. Daqui Exato. de casa, que a da net tá uma porcaria. Foi isso que eu fiz. Passei pra internet do celular. E aí, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vamos, vamos. Ó, Fábio. Aí, a nossa amiga Gabi, oi, Fabi. Quero Gabi. conhecer você, Fabi. Meu primo, Rafael. Que legal. Beijo. Vamos falar de inteligência espiritual, Fafá? É. Isso, já. Isso. E Maria das Dores. Maria. olha que legal. Oi, das dores, tudo bom? Pois é. Roberta é uma amiga. Olha aí que bacana. Bora, gente, Bibi, melhorar essa inteligência emocional. exatamente. Treia vai Eu dar só show aqui. vou colocar os Oscar ali na varanda e já volto, tá? Tá. Porque eu ia Ângela deixar ele aqui. Pascoal. É o Everton. Pascoal. Pascoal. Prazer, Pascoal. Everton. Sejam bem-vindos à nossa live, que vai ser muito legal. Contribua aí também, viu, Pascoal? Você que tem muito a nos ensinar. Oi, Maria das Dores, prazer. Seja bem-vinda. Contribua com a nossa live aí também, Tô viu? aqui. Todo mundo, eu adoro que as pessoas participem, né? Essa troca é o que mais me instiga a fazer live, é essa troca. Eu acho muito, muito fera. Verdade. Legal. Deia, quando você quiser começar, tá? Fica à vontade. Tá. Então, bom, para quem não me conhece, eu sou Andreia Bousada. Tá legal o celular aí, Bibi? Parece que Tá cortando um não tá pouquinho me aqui. pegando, tá Isso. cortando, né? Não, Eu vou agora tá. colocar alguma. Se você Aqui, ficar aí do ele jeito tem que que você ficar tá. para trás. Se ficar ruim pra você, Ficar aí você para avisa o trás. celular. Vou ficar aqui para trás, então. Uhum. Então, bom, para quem não me conhece, boa noite. Eu sou Andreia Bousada. E esse tema que eu e a Bibi escolhemos, eu acho que é bem legal e eu acho que tem tudo a ver, né? Por quê? Porque a yoga e a meditação, elas podem ser ferramentas extremamente interessantes e positivas para o aprimoramento da inteligência espiritual, da inteligência emocional e do autoconhecimento, né? Que faz parte de todo esse processo aí. E então, para quem não conhece a yoga, muito mais do que um exercício físico, né? Ela não, ela, a yoga, ela tem o poder de não só atuar no corpo físico, como também ela trabalha no nosso corpo sutil. O que é isso, André? O nosso corpo sutil? Né? O nosso corpo sutil, ele tem algumas estruturas, como os nadis, que são três canais importantes, os chakras, né? Então eles interligam. Então os chakras são onde os canais se cruzam, né, formam os chakras, que são os plexos de energia. Então, esses Uhum. chakras, eles se encontram
ao longo da nossa coluna vertebral, né? Da base da coluna vertebral até o topo da nossa cabeça. E Uhum. os nadis, que são os canais, os chakras, são onde essas energias sutis se mobilizam, né? E os Uhum. chakras, eles são o elo de ligação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo sutil. E a yoga, Então, ela faz com que essa movimentação aconteça, é isso? A ela faz prática? exatamente, a prática da yoga, ela faz com que essa mobilização de energia sutil, que é, é o que mantém o nosso corpo, a vitalidade do nosso corpo, né? A yoga consegue atuar, né? Então, Uhum. esses canais, eles atuam no sistema nervoso central, no sistema simpático, parasimpático, e os chakras têm ligação com nossas glândulas. Então, esse é o canal aí. Então, a prática da yoga faz essa mobilização e essa conexão, né, do Da nosso corpo energia e o sutil, corpo, né? energia e do corpo, do nosso corpo Uhum. sutil e do nosso corpo físico, Físico. né? Muito legal. E tem Uhum. muitas escolas de yoga, mas no Ocidente, a mais difundida é a Hatha Yoga. Uhum. Então, Uhum. dentro da Hatha Yoga, quando a gente faz uma prática da Hatha Yoga, a gente pode encontrar os asanas, que são as posturas, né? A gente pode encontrar os pranayamas, que é a mobilização dessa energia do prana, né? Que é essa energia vital, no exercícios de respiração. Tem os bandhas, que são exercícios de purificação. Tem os kriyas, que são exercícios de concentração, né? E tem o relaxamento. E numa prática mais completa ainda, a gente pode encontrar a meditação, Uhum. né? Mas a yoga, ela não junta, ela não une a parte física e a parte da mente, né? Você não acha que Sim, ela consegue fazer essa. Eu consigo ela enxergar a faz. yoga mais completa ainda, ou não? O Sim. que você Sim, acha? a yoga, a prática da yoga, ela consegue um aprimoramento psicofísico, ela Uhum. consegue um equilíbrio entre o corpo e a mente, né? E ela consegue também um equilíbrio das nossas polaridades, né? O nosso masculino, o nosso feminino, o Uhum. nosso yin, nosso yang, a nossa energia solar, a nossa energia lunar, né? Então a yoga ela consegue atuar se ela for praticada, né, com regularidade, com disciplina, Uhum. ela consegue atingir esses objetivos aí, né? Quais E os é isso. objetivos que ela atinge? Fala. Não, é, é, sim, o objetivo principal da yoga, de um yogi, de uma yogini, quando se pratica yoga, é a uhum, autorrealização. O que é a autorrealização? É uhum, alcançar a iluminação, né? Atingir o samadhi, se conectar com a superconsciência. Então, o objetivo primordial de quem se pratica yoga, né, é a autorrealização. Então, por exemplo, na prática da yoga, quando você está praticando um asana, você para ali, está prestando atenção na sua respiração, na parte do corpo que está sendo exigida, né? Então, ela também é um exercício de concentração. A própria prática da yoga, ela já é um exercício de concentração e de meditação, e a prática da yoga também é o caminho para a meditação, né? Para a meditação. A uhum. prática da yoga, ela ajuda no momento da meditação, né? Já é toda uma preparação para a meditação. Para a meditação. O ideal é Meditação. fazer a prática da yoga e depois já caminhar para a meditação, é isso? O ideal é, se você tiver um tempo, né, de você se organizar, praticar yoga e depois fazer a prática de meditação. Uhum, Normalmente os resultados são mais efetivos. São mais sim. efetivos. Né? São Uhum, mais uhum. efetivos. E é isso. Muito bacana. É tão interessante porque a gente quis colocar a yoga e a meditação como ferramentas utilizadas para a inteligência emocional, né? Por quê? Porque elas trazem esse equilíbrio, né? A yoga Isso. trabalhando o corpo, a mente, a meditação, ela trabalha mais de forma mais profunda o espírito, né?
Então, isso faz com que a gente atinja essa inteligência emocional, né? A inteligência emocional, quando a gente vai buscar no conceito, né? Lá a gente estudando as inteligências, né? As inteligências começaram a ser estudadas no século XX, né? E aí veio primeiro com essa inteligência racional, né? O QI. As pessoas achavam que simplesmente a inteligência ela só vinha desse lado do cérebro, né? Que é o lado direito, o lado que é o lado esquerdo, o lado racional. E aí se media a inteligência só dessa forma. E aí, ao longo do tempo, foram se estudando outras inteligências, inteligências sociais, agora a inteligência emocional, que veio com Daniel Goleman. Por que eu falo tanto da inteligência emocional? Porque é o que é a base do meu trabalho como coaching com as minhas clientes, né? Por que muitas vezes as pessoas não conseguem atingir objetivos e metas? Não adianta você ter objetivos e metas se você não tem inteligência emocional para você conseguir construir um plano de trabalho, né? E você conseguir atingir o que você quer. Porque se você o tempo todo tá o tempo todo. Ai, gente, sumiu a palavra. Se você o tempo todo tá Nessa, é, com picos, né? Oscilando é a palavra. oscilação. Se você está oscilando o tempo todo, se você está bem, está mal, aí desce, você não consegue atingir o que você quer. Então, a gente trabalhando a inteligência emocional, a gente faz com que a pessoa chegue onde ela de fato quer. Por quê? Quando você consegue equilibrar o lado direito, o lado esquerdo, o lado racional, o lado direito, o lado emocional, porque não adianta nada a pessoa ser mega racional, só trabalhar e tá toda lascada na parte emocional, né? A gente fala com uma coach que eu sigo, ela fala encalacrada. Eu gosto dessa palavra, sabe? Encalacrada. Lacrada. A pessoa tá toda lá encalacrada no sentido emocional, mas tá lá trabalhando e ganhando dinheiro, mas ela não consegue se cuidar, olhar para ela, né? Sim. E aí que eu acho bacana a parte da yoga, né? Quando eu passo a yoga para as minhas clientes, é nesse sentido de olhar para o eu, olhar para a sua identidade, para o seu ser, né? Sim, Quando você olha para o seu ser, você começa a ser melhor para o mundo, né? E verdade. você trabalhando a respiração na yoga, eu acho muito bacana, porque o tempo todo a gente trabalha o lado direito, o lado esquerdo, o lado direito, o lado esquerdo. Qualquer exercício que você faça com o lado direito, você vai fazer com o lado esquerdo, não é, André? Tá sempre buscando esse equilíbrio. E o muito importante na yoga Exato. também é a nossa respiração, né? A nossa Aham, respiração ela deve ser sempre feita pelo é, nariz, tanto a inspiração, exato. quando a gente puxa o ar, tanto a expiração quanto a gente exala. Por quê? Qual a importância da respiração? A respiração, ela é fisiologicamente, né? Ela oxigena as células, Uhum. ela mobiliza o prana, né, que é essa energia, e através da respiração também a gente pode controlar a nossa mente e as nossas emoções. Né? O legal da respiração é isso, a respiração tem um poder muito importante, né, dentro da nossa Muito. vida e dentro da prática da yoga, né? E que eu acho legal, Bibi, da yoga e da meditação, quando a gente puxa para o lado da meditação também, a meditação, ela é aquilo que você falou no início, né? Ela nos possibilita esse contato mais profundo com a gente mesmo. Né? Uhum. Então, a prática da yoga é a gente se conectar com a gente mesmo, né? Da gente entrar em contato com esse espaço mais profundo da gente. Então, através da meditação, a gente consegue é, trabalhar exercícios de concentração. Né? Então, através da meditação, a gente trabalha exercícios de concentração. Na meditação, a gente consegue trabalhar também o desapego. O que é o legal da meditação? Os pensamentos vêm, e o ideal é você não se apegar, não se identificar com os pensamentos, deixar os pensamentos virem e irem.
Sem né? rejeitar. E aos poucos, né? Existem vários métodos também que você, exercícios de respiração para Uhum. você entrar na prática mesmo da meditação, né? Então, o Yogananda, que é um guru indiano que eu gosto bastante, ele fala que através da meditação a gente entra em contato com a nossa alma, né? E é essa parte da gente que a gente consegue essa conexão mais pura com o espírito, né? Com Deus, com a luz, com a energia maior, né? E o Yogananda ele faz uma distinção entre um exercício de concentração, né? Porque eu posso fazer um exercício de concentração meditando, sei lá, em alguma coisa que eu queira, né? E a meditação para o Yogananda é quando a gente se concentra especificamente em Deus. Uhum. Isso é a verdadeira meditação, né? E que eu acho legal da yoga e da meditação, é um ponto que eu queria tocar aqui, amigo, é da gente, Uhum. a yoga e a meditação, a prática, né, dessas duas ferramentas, elas possibilitam uma percepção maior da nossa consciência material e da nossa consciência espiritual. E aí eu queria trazer aqui, fazer um paralelo entre a consciência material e a consciência espiritual. Então, quando a gente está muito conectado com a nossa consciência material, então o nosso ego fala mais forte, as nossas reações, elas são muito reativas e muito superficiais, os nossos sentidos, né, os nossos cinco sentidos que nos ligam com o mundo externo, eles estão totalmente voltados para o mundo exterior, né? Quando os nossos sentidos eles estão voltados para o mundo exterior, a gente quer o quê? A satisfação dos nossos prazeres, dos nossos desejos, né? Então, quando a gente está muito conectado com a consciência material, a gente vive muito na superficialidade das coisas, a gente está muito em contato, a gente dá a resposta para a vida de acordo com o nosso egoísmo, com os nossos de acordo com os nossos traumas, com as nossas dores, né? Então, tudo isso, né, a nossa vida, quando a gente está muito em contato com a nossa consciência material, gira em torno dessa superficialidade. Quando a Perfeito. gente consegue, né, quando a gente consegue estar mais conectado com essa consciência espiritual, né, a inteligência espiritual, ela traz isso, né? A inteligência espiritual é a gente tá conectado com o mais profundo da gente, com a nossa essência, com o nosso propósito, né? Então, quando a gente está mais a inteligência espiritual, ela favorece a gente estar mais ligado na nossa consciência espiritual. Quando a gente está mais ligado na nossa consciência espiritual, então a gente tá mais conectado com a nossa alma, com essa parte mais profunda da gente. A gente Uhum. tem um altruísmo dentro da gente. A gente não pensa no bem só pra gente, a gente pensa no bem pra gente e para todo mundo, né? Isso se torna natural. Quando a gente está com a nossa consciência mais conectado nessa consciência espiritual, a gente, a gente se preocupa com o quê? A gente toma cuidado com os nossos comportamentos, com os nossos hábitos. A gente tem cuidado com os nossos sentidos, deles não estarem voltados o tempo inteiro para fora. Quando a gente está mais conectado com essa experiência, com essa consciência espiritual, a Uhum. gente volta os nossos sentidos para dentro. Então, a nossa intenção é da gente se conhecer melhor, da gente estar atento ao que está aqui dentro, para a gente responder coerentemente à vida de uma maneira mais verdadeira e mais real, sabe? Então, Uhum. e eu acho que é isso. Então, a inteligência espiritual, ela nos possibilita isso, né? Porque a base da inteligência espiritual é o autoconhecimento. E o que eu acho legal também, que está tudo conectado do jeito que eu falei hoje, porque Uhum. um dos progressos, né, que a gente consegue enxergar na gente com a prática da yoga e da meditação é a autopercepção e a autoconsciência, né? E isso também faz parte da inteligência espiritual. Espiritual. Então, Aham. quando a gente vai progredindo, né, no nosso caminho de autoconhecimento, na nossa, como a gente trouxe como ferramentas hoje a yoga e a meditação, então quando a gente vai progredindo na nossa prática de yoga e de meditação,
a nossa consciência vai se expandindo, né? A gente vai tendo essa percepção de autoconsciência e da autopercepção. Então, isso é muito legal, né? É muito Perfeito. legal. Perfeito. E é bacana que você já trouxe o conceito da inteligência espiritual, né? Que está acima da inteligência emocional, né? Eu vinha, Sim, você veio falando aqui dos conceitos da yoga, da meditação, e a parte do conceito agora, eu falei do conceito da inteligência emocional, e aí vem a inteligência espiritual, né? Que abarca tudo isso aí e que a base é como você falou, é o autoconhecimento. E eu achei interessante você trazer isso aí, porque é exatamente a parte do meu trabalho como coaching, né? Que eu gostaria de falar aqui também, que é a parte da inteligência emocional que eu trago, mas que por trás disso é buscar uma inteligência espiritual acima de tudo, né? E eu queria voltar também na parte da respiração que você falou, porque a respiração, quando você começa a, fazer, a praticar a yoga, você percebe o tanto que a respiração é importante para você ter consciência, a consciência corporal, né? A consciência dos seus sentimentos e traz a qualidade, é um termômetro da qualidade dos seus pensamentos, né? A exatamente. respiração, ela traz tudo isso aí. Então, para para levar a pessoa nesse caminho do autoconhecimento nas minhas sessões, eu trabalho muito com a pessoa investigar os pensamentos e os sentimentos que elas estão tendo. Porque as pessoas Sim, não têm mais exatamente por isso tudo que você falou, que o ser humano, né, a nossa cultura hoje, né, do século XIX para frente, muito positivista, muito racional, a gente está acostumado muito a olhar para fora e não olha para dentro, né? E todas essas verdade. práticas que a gente trouxe aqui, que você falou, traz todo esse olhar É. para Essa dentro, interiorização, né? Essa essa interiorização. essa interiorização, exatamente. Então, muitas vezes a gente pergunta ali na sessão, tá, mas qual sentimento que você teve nesse momento? As pessoas não conseguem falar, Sim, entendeu? Você percebe uma dificuldade muito grande da pessoa identificar qual o sentimento que você está tendo agora. Que sim, pensamento passa pela sua cabeça agora? E isso, a meditação, por isso que eu gosto muito de passar a meditação como ferramenta também, porque a meditação, com a respiração e com essa interiorização, faz com que a gente comece a ficar mais atento, mais sensível aos pensamentos. exatamente. E aí, uma coisa muito legal, Bibi, que você está falando aí dos pensamentos, né? Os nossos pensamentos são a origem das nossas emoções. Então, é muito legal, né, da gente estar muito, sempre muito atenta aos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles são a origem das nossas emoções. Pensou, pá, sentiu, né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro, quando a gente entra nesse processo de consciência espiritual e que a gente busca esse bem, né, como um caminho, a gente quer estar cercado do bem para a gente, para o outro, né, tem como objetivo, né, trilhar no caminho do bem, é, estar atento aos nossos pensamentos, né, e o Yogananda, ele fala como é que eu posso falar? Que a nossa força mental, a gente precisa dessa força mental para mobilizar a nossa consciência espiritual. Ela também é uma base, sabe? Então, assim, a partir do momento que eu penso e decido o que eu quero, né? Aí você trilha naquele caminho. Mas, assim, não existem fórmulas mágicas, né? Às vezes as pessoas pensam que, 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 que começou hoje e amanhã já vai estar tudo ok. Uhum. Não, né? É um processo, é um caminho. Eu lembro uma vez que eu vi uma imagem, e essa imagem mexeu muito comigo. Eu não lembro quem postou essa imagem, mas era a imagem de dois pés de uma bailarina,
né? E um pé ela estava com a sapatilha e o Uhum. outro pé ela estava sem a sapatilha. E ela estava na ponta, assim, né? A foto mostrava a bailarina na ponta da sapatilha. Então, um pé com a sapatilha e o outro pé sem a sapatilha, o pé totalmente fudido, Ah, eu já vi. machucado, ensanguentado. Então, assim, as pessoas só olham o lado da sapatilha, do pé que está com a sapatilha, né? E o que ela fez para chegar naquela posição ali. Então, assim, pode ter certeza que teve todo um esforço físico, mental, emocional, uma dedicação, uma vontade. Então, a gente tem que, na vida, a gente tem que fazer as nossas escolhas e criar consciência dessas escolhas, né? Estabelecer metas e seguir o nosso caminho, né? Então, essas ferramentas que a gente trouxe aqui hoje, que é o que eu falei, né, no início, tinha algumas pessoas que não estavam presentes, que a yoga e a meditação, elas são ferramentas que podem aprimorar, né, a inteligência emocional, a inteligência espiritual e o nosso caminho de autoconhecimento, né? O nosso Exato, caminho de exato. autoconhecimento. E quando você fala de decisão, Deia, é um ponto muito crucial dentro das sessões, né, de coaching que a gente faz, porque a decisão, ela é que faz você começar, né? É que faz você dar a virada, faz você virar a chave de fato, é uma decisão. E para você conseguir tomar uma decisão e dar continuidade, você precisa de equilíbrio. Você precisa estar equilibrada para isso, né? Então, por exemplo, se você está precisando de um equilíbrio, se você está oscilando, a tal palavra que eu estava procurando agora, se você estava ali oscilando demais, é, a yoga, eu indico demais a yoga e a meditação, e é impressionante o feedback das minhas clientes em relação a isso, porque elas conseguem voltar ao equilíbrio, né? E a meditação e a yoga trabalha com tudo isso aí que a gente falou, né? A inteligência espiritual como um todo, que abarca tudo isso aí, né? O lado racional, o lado emocional, a yoga vem trabalhando o corpo, você passa a ter consciência corporal, e isso é muito importante. Você começa a ficar mais empoderada e aí sim sai uma decisão, sabe? De forma mais tranquila, sem peso, sem Sim, pressão, sabe? sim, Eu acho a decisão, e quando sai a decisão é muito interessante, porque vem depois de algumas sessões, de algumas semanas de prática de yoga, e inicia a meditação, e aí a pessoa consegue começar a equilibrar mais as emoções, né? E equilibrando mais as emoções, o racional, e aí você consegue ter mais clareza da realidade. sim, A realidade começa a ficar mais clara e ela consegue tomar as decisões certas. Pode falar. sim. Não, é isso mesmo. Uhum. À medida que a gente vai aprofundando, né, no autoconhecimento, nessa estrutura da consciência espiritual, a gente vai adquirindo mais sabedoria, né? E essa sabedoria, as nossas respostas diante da vida vêm através dessa sabedoria, né? E que é Uhum. importante que você falou no início que as pessoas não estão acostumadas, né, a essa interiorização e não são mesmo, né? Você pergunta para as pessoas, elas não sabem o que estão sentindo, porque não estão acostumadas a parar e falar, nossa, o que eu estou sentindo? De onde veio isso? E também essa coisa de quando a gente está muito na nossa consciência material, que tá muito, as nossas respostas vêm muito do ego, que vem muito superficial e reativo, nossa primeira resposta, às vezes, é o outro. Né? Às vezes você sentiu alguma coisa, fulano me causou isso. Minha mãe, por causa da minha mãe eu sou assim. Por causa da a raiva que eu estou sentindo hoje foi por causa do fulano. Né? Então as pessoas não estão acostumadas a parar. E principalmente uma coisa que é muito, que a gente vê muito dentro desse caminho do autoconhecimento, né, Marmotinho? É a autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade Adoro. que a gente precisa.
Adoro. né? Assumir as nossas responsabilidades diante do que a gente é, né? Diante do que a vida traz, né? E o Marcelo está falando alguma coisa aqui, ó. Não escutam os sentimentos e nem percebem suas emoções como uma comunicação profunda de si mesmo. É verdade, Marcelo. As pessoas têm Gente, Marcelo é dificuldade. nosso professor, viu? Eu quero falar aqui É, um pouquinho que o Marcelo é nosso professor lá no IBESP, no nosso curso do Zoom sim, Private. Ele está ampliando o nosso conhecimento, né, Déia, sobre sim. essas inteligências e a inteligência Inteligência espiritual espiritual e agora, desenvolvimento humano, né? que tá assim maravilhoso, maravilhoso. Mas continue aí, Déia, continue. É isso mesmo, Marcelo, Isso, que o Marcelo está né? falando, né? E eu acho bacana porque isso traz a questão do que a gente está vivendo hoje, que é o coronavírus, né? As pessoas hoje estão sendo obrigadas a olhar para dentro. E isso está sendo difícil para muita gente, entrar em contato com elas. Peraí, Sim, a gente vivia nessa vida corrida, louca, nem olhava para os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? E a sim, vida ia tocando, ia tocando, ia tocando no automático, né? No verdade. automático. Eu acho, tem um filme que eu gosto de indicar, que é o Clique, Controle Remoto Sim, Universal, que eu acho muito bacana, porque ele coloca ali o tempo todo essa questão do automático, né? Como ele vai avançando, e é isso que a gente às vezes faz, que é avançar de fase, né? Não se observa, não olha para a gente, não olha para o outro, né? Porque a inteligência emocional, ela passa por isso também. É olhar para a sim, gente e olhar para o outro, né? sim. E não olha para ninguém e sai tratorando a vida e todo mundo, né? E esse momento é um momento que eu acho que tem algo superior, né? Divino. Eu falo Deus, né? Outras pessoas podem falar outra coisa, universo, enfim. Mas eu vejo como essa inteligência divina atuando diretamente nesse momento, que é para as pessoas pararem mesmo e fazerem exatamente o que a meditação e a yoga traz para a gente, que é olhar para dentro da gente. Eu acho que a vida nesse momento está exigindo isso, né? Essa ação, mas não uma ação para fora, uma ação interna, dentro da gente se trabalhar, da gente se melhorar, né? Da gente se priorizar, né? E Exato. olhar para a gente com mais atenção, né? Porque eu acho que quando a gente começa a dar mais atenção para a gente mesmo, a gente consegue ter um olhar bem diferente para o outro. E então tudo parte da gente, né? Tudo parte Exato. da gente mesmo. Exato. E aí, Pode Bibi, eu não falar. sei se você quiser, eu não sei, se o pessoal que está participando quiser fazer alguma pergunta, né? Sim, Fiquem à vontade sobre yoga, sobre meditação, sobre inteligência espiritual exatamente. e emocional. A Fiquem à Thaís falou vontade. aqui, ó. Verdade, o Ah, velho. A Thaís Coach. sim, Verdade, o velho orai e vigiai. Quando a gente estava falando da questão de ficar atento aos pensamentos, né? E é exatamente isso, Thaís. A gente tem que ficar atento aos pensamentos, porque quando a gente fica atento aos pensamentos, a gente tem o poder da decisão de exatamente. cair naquele, às vezes, num buraco e não conseguir voltar mais, ou Sim, seguir de forma diferente com novas atitudes, ou seja, uma nova decisão na nossa vida. Por sim. isso que eu acho tão importante e eu vejo isso assim acontecer com as coaches, né, com as clientes. E a Uhum. mudança que isso traz para a vida delas, sabe? De falar, opa, peraí, esse pensamento tá chegando aqui. Não, 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 não. Eu não vou deixar esse pensamento tomar conta. Esse pensamento ficar maior do que eu. E aí, a partir Exatamente. disso, você muda esse rumo. Mas isso tudo parte, como você falou, não é de uma hora para outra. Eu acompanho É muito a Amanda caminhando. Dreyer, não sei se você conhece ela da meditação também. Ela fala Não. do hoje, amanhã, depois. Você só consegue um resultado,
né? Com um HAD, com hoje, amanhã e depois. Sempre, 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 sim, sempre. sim. Então é isso. Trazendo ainda esse paralelo que eu tracei, né, entre a nossa consciência material e a nossa consciência espiritual, quando a gente está mais conectado com a nossa experiência, com a nossa consciência espiritual, por exemplo, às vezes a gente é muito. Como a gente, como é que eu posso falar? Como a gente começa a tomar mais cuidado com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com os nossos hábitos, então a gente começa a nos policiar nos nossos maus hábitos, né? Porque quando a gente está sintonizado com essa consciência espiritual, a nossa consciência, ela se expande e abarca um todo, né? Igual a gente falou, a inteligência espiritual, ela envolve todas as inteligências. E ela tem que estar como base ali em todas as inteligências, né? Então, assim, às vezes a gente reconhece que está fazendo alguma coisa errada, mas continua. Igual, por exemplo, você sabe, se você comer em excesso gordura, você se alimentar mal, você vai gerar uma doença para o seu corpo, né? Então, assim, essa doença não surgiu. Essa doença foi construída por nós mesmos, né? E às vezes a gente fica doente e fala, poxa, de onde que veio essa doença? Ou se não acontece coisas negativas na nossa vida. Peraí, o que que você tá colhendo? Né? Você está colhendo o que você plantou, né? Então, assim, a vida, quando a gente começa a ter mais essa presença na consciência espiritual, a gente vai conseguindo estar mais atenta a tudo e a todos, sabe? Principalmente a gente mesmo. Então, assim, a gente é regido por uma lei, a lei da natureza, de causa e efeito, né? Então, o que eu plantei ontem, eu vou colher em algum momento da minha vida. Né? Então, assim, às vezes não tem coisa que me chateia mais, e que aí eu acho que quando as pessoas estão dentro de uma consciência material, né, aquela consciência do ego, daquela consciência superficial, de culpar alguém e às vezes culpar Deus, né? É engraçado, aconteceu isso na minha vida porque Deus quis. Poxa, olha para a sua vida atrás, o que que você estava fazendo? Você estava se alimentando bem, né? Como é que estava a sua relação com seus vícios, né? Então, assim, as pessoas, elas não querem enxergar a realidade e não querem assumir a sua responsabilidade diante da sua vida, né? Então, isso é que eu enxergo, que eu vejo muito acontecendo, né? Então, da gente tomar esse cuidado e da gente se permitir, né? Se disponibilizar a percorrer esse caminho de autoconhecimento, seja com as ferramentas de yoga e de meditação, ou seja com quaisquer outras ferramentas, né? Sim, Então, o importante é a gente se movimentar, porque a vida ela pede da gente o tempo inteiro movimento, né? Você quer ficar parado? Fica, meu filho, mas você está fudido, né? A vida não quer isso da gente, o que a vida quer da gente é movimento, né? Então, é se movimentar, movimentar o corpo, movimentar essa energia e, e seguir em frente. Caiu, levanta, levanta, voa, né? É exatamente. isso, né? Exato. Ó, a Thaís Então, a falou gente que concordo com você. Ela tá falando com você, Andréia. Mais fácil falar Deus Deus quis, quis né? do que assumir. É, então é isso. Eu acho que quando a gente vai trilhando esse caminho de autoconhecimento e a gente vai ampliando a nossa consciência, principalmente é, perceber onde está a sua consciência, a sua atenção no momento, né? Se é na consciência material, na consciência espiritual, e para você se permitir, né? Aprender, se permitir, é, errou, ok, errei, assumir, né? Que errou e através daquele erro você levantar e tentar mais uma vez, né? Então eu acho que a vida é cheia de possibilidades
de infinitas De possibilidades. infinitas possibilidades. E eu acho que a gente está aí. Tem possibilidades também para todo mundo. Hoje a gente trouxe a ferramenta da yoga, né? E da meditação. Uhum, Então, uhum. às vezes, as pessoas criam muita resistência para meditar. Então, meditar é um exercício realmente desafiador, Sim. né? Mas é, quando a gente começa a praticar, a gente vai reconhecendo em nós é, é, melhoras, né, perceptíveis. E principalmente, né, eu acho que o principal da yoga e da meditação é da gente estar presente, né? Estar presente no momento presente, né? Uhum, Porque uhum. a gente tem mania de estar no passado ou no futuro, então a gente está sempre vivendo um ou no outro, Não, né? e Mas a o única problema é maneira assim, no futuro de forma ansiosa e no é, passado de forma triste ou é saudosista, se culpando. exatamente. Então, assim, é aquilo que eu gosto de escrever, e eu acho que eu já escrevi sobre isso, falando que eu acho que uma maneira muito interessante da gente olhar para o passado e ver o passado com alegria. O Marcelo está pedindo uma poesia. Gente, Eu a vou pegar Andrea é aqui. uma poeta, para quem não sabe, Deixa eu ver aqui. super inspirada. Ah, eu vou ler essa daqui que eu fiz por último, que eu publiquei, Olha acho que no só, que domingo. lindo. Olha só. Momento poesia. Momento textinho de Andréia. Então, Ah, olha só. poesia da Andrea. Bom, não é, eu não considero poesia, né? São textinhos. Mas que Então, ó, essa inspira, né? daqui, A poesia inspira. E os seus textos eu acho inspiram. que a arte inspira, né? A Sim. arte eu acho, a arte quando o artista está conectado nessa consciência espiritual, nossa, ela revela tanta coisa para tantas pessoas, né? Porque ela toca. Eu acho que todo artista, ele quer transmitir a sua verdade. E eu acho que toda verdade ela conquista, né? Olha aí, gente, que coisa mais linda. Eu vou falar aqui, Bibi, a que eu escrevi no domingo, então, sobre a importância do autoconhecer. Olha, Trilho, di... Trilho diariamente meus caminhos de dentro, porque assim me conhecerei devidamente. Porque não quero viver na escravidão de meus desejos e apegos. Porque não quero responder à vida amparada às minhas dores, meus traumas e minhas misérias. Aprecio a liberdade e sei que essa liberdade me conduzirá à experiência do meu Pai Celestial. uau! Palma! Eu gosto. Deixa eu ver aqui. Maravilhoso! Marcelo, quer mais uma? Maravilhoso. E nesse seu textinho aí que você chamou de textinho, né, que eu acho muito Ah, inspirador, deixa é exatamente isso. Se você não tem se você não vive esse autoconhecimento, né, sim. você fica escravo da forma que você falou, né, Uhum. dos nossos traumas, das nossas tristezas e não supera. Por isso que o conceito da autorresponsabilidade é tão importante, porque a autorresponsabilidade ela traz ação, né? Ela traz ação para a nossa vida. A gente para de culpar o outro, né? Sim. E te leva para responsabilidade e não para culpa. Sim, eu acho que quando a gente inicia esse caminho, Bibi, de autoconhecimento, que a gente vai se permitindo se conhecer melhor, entrar em contato com as suas coisinhas, que às vezes não são tão agradáveis de se ver, né? E quanto mais a gente vai tomando essa consciência, a gente a gente vai assumindo responsabilidades maiores, porque às vezes eu pelo menos me percebo assim, quando eu estou nesse processo que às vezes é muito bonito, mas às vezes é bem cansativo, né? É de você o tempo inteiro olhando para si e para o outro,
sabe? De uma maneira de você olhar o outro com todo o respeito no que ele é, do que ele apresenta, de não vir com julgamentos precipitados, né? Porque assim, todo ser humano ele traz uma história em si. Então, às vezes, o fato dele ser hoje como ele é, não vem de hoje, vem do passado. Então, quando a pessoa às vezes não consegue se reconciliar com o seu passado, ela às vezes tem dificuldade, muita dificuldade de viver seu presente, né? Às vezes tem gente, às vezes, que tem dificuldade de demonstrar sentimento, às vezes a pessoa por uma é arrogante, intolerante por uma falta de autoestima, de confiança, né? Então, quando a gente vai criando esse espaço na gente de autoconhecimento, a gente vai olhando para a gente com muita humildade. E essa humildade faz com que a gente olhe para o outro com muita humildade também. Porque a gente percebe que tudo que tem no outro tem na gente também. Uhum, uhum. Então, é um caminho muito bonito, né, de se percorrer e é um trabalho para a vida inteira. Né? É um Pra trabalho para a vida. vida inteira. Exatamente. A gente só vai passando de fase, né? Igual no videogame. Exatamente. Exatamente. Eu posso procurar mais uma aqui. Marcelo, você quer Procure. mais uma? Não, nós queremos. Quer? Deixa eu ver aqui, meu caderninho. O Não, difícil e é aí, entender a própria letra. em ideia, Ah, só para complementar o que ui, você falou, diga. a partir do nosso sofrimento, a gente começa a perceber o sofrimento do outro também e passa a não julgar, né? Porque essa Sim, história do julgamento é você só olhar para o outro, né? Você só olha para o outro. E exatamente. quando você passa por esse processo do autoconhecimento, esse olhar para dentro, você começa a não julgar a pessoa pelo que você vê. Porque você sabe que ali tem uma criança por trás daquela reação, né? Ali tem um sofrimento, tem várias experiências que a gente não sabe o que aconteceu. Então, a gente já não passa mais a olhar para a pessoa em si, mas o que a pessoa tem por trás dela, né? Muda a Exatamente. percepção. Então, uma pessoa que passa por um processo de autoconhecimento, ela não é igual aos outros que têm às vezes, esse vício, né? Do Sim. julgamento. Eu acho que, assim, igual a Vânia colocou aqui, né? Uhum, Humildade é tudo. E é verdade. Para a gente uhum. iniciar esse processo, eu acho que a humildade e a honestidade têm que caminhar juntas, sabe? Porque é muito delicado quando a gente vai entrando em contato com essas coisas da gente e a gente não consegue ser honesto com a gente, né? Então a gente não consegue sair do lugar, né? Então é humildade e honestidade para a gente Exato. iniciar esse caminho, né? E então é isso, Aqui, o né? Marcelo falou que eu achei Ah, muito bacana. Moralismo é a pior coisa que existe. Uma ética, uma ética do valor dá valor ao ser humano. Uma moral da sentença. sim. Exato. É isso. É, Essa é a e questão do aí, julgamento, né? sim. E o que eu trouxe, a minha intenção hoje aqui, Bibi, de trazer esse paralelo entre a consciência material e espiritual, da gente, quem quer começar, ou que já está nesse processo, né, de autoconhecimento, de fazer essa autoanálise, né? Onde está a minha conexão com a consciência material ou com a consciência espiritual? Não que estar na consciência material seja totalmente errado. Mas quando a gente está amparado na nossa consciência espiritual, as nossas respostas são mais harmoniosas, são mais verdadeiras e são mais reais, Menos né? reativas, né? Menos reativas. Então, a gente está o tempo inteiro atento, né? Aonde que está? Eu estou no meu ego ou eu estou na minha alma? Né, que é o meu eu mais profundo, é onde me dá a resposta que está coerente para a vida, que dá a resposta verdadeira, né, e não dentro do que eu construí em cima dos meus medos, dos meus traumas, das minhas misérias, né? Então, é isso, né? A ideia é de trazer esse paralelo aqui de Uhum. consciência material e espiritual
para a gente se policiar nesse sentido, né? Porque a gente se enveredar e se conectar com essa experiência, com essa consciência espiritual, ela nos ajuda muito a viver de uma forma mais equilibrada e mais harmoniosa. E ela abre a porta para a saúde, para o sucesso, para a prosperidade, né? Que eu acho que é tudo que o ser humano quer, né? Viver em Exato. harmonia, em equilíbrio. E o equilíbrio, eu acho que eu já falei isso, e eu acho muito isso, né? Que o equilíbrio é um convite à saúde. Quando a gente está equilibrado fisicamente, quando existe esse equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual, pode ter certeza que a chance da gente estar saudável, né, é muito maior, E o né? Então, saudável é em todos os sentidos, né? Porque até a alimentação ela vai incidir diretamente na qualidade dos nossos pensamentos, né? sim, Então, tudo está interligado. Tudo está é interligado. verdade. Eu só queria deixar um convite. A gente tá quase Tem caindo. quanto tempo? Então, Sério? tem 7 minutos. Mas dá para a gente falar bastante coisa. Dá para você ainda falar a sua poesia aí, que eu quero ouvir a segunda. Mas eu quero deixar um convite a todo mundo aqui a não ter medo de viver o autoconhecimento, né? De aprofundar no autoconhecimento. Às vezes eu Sim, vejo muita gente fugindo porque dói mesmo. Não é fácil, sim, né? A gente sim, enxergar, às vezes, certas coisas nos faz lembrar de certas coisas que a gente não gosta, mas que, como você falou, né, Andréia, é, a gente ficar em paz com o nosso passado vai sim, trazer uma paz para o nosso presente, né? sim, Vai fazer com que a gente viva de forma mais plena, né? E não só com a gente mesmo, mas com os sim, nossos, que é muito importante nesse momento de confinamento, a gente tá em paz com a nossa família, né? exatamente. Eu acho que é isso. Querido. Eu acho obrigada, Má. Beijo. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente abre a nossa vida para essa possibilidade, né, quando a gente se disponibiliza a percorrer esse caminho, é um caminho para a vida toda, né? Uhum. Mas que à medida que a gente vai se entregando, a gente vai percebendo na gente mesmo, né, esse equilíbrio, essa harmonia, né, que todo ser humano busca. Então é isso, Bibi. Eu acho que muito legal estar aqui com você hoje, Ai, né? também Eu amei. Gente, vamos faço fazer os prints para a gente faz colocar lá nos sprint, stories. sim. Simone, querida, chegou agora. Simone, bonitinha. Então é isso, Depois Bibi. assiste, viu? Vai ficar salva na Sim. nos Obrigada, Marcelo, stories. nosso professor querido. Querido demais, Lúcia, querida, Sim, muito bom. Lúcia, Nós nos Thaís, deixamos aprisionar por medo, por Vaninha, conveniência. Pascoal, É né? isso mesmo. Então É é isso, isso, final. Bibi. Igual você fez esse convite aí, né? Eu quero deixar o convite para todo mundo que tá assistindo a gente de se permitir se conhecer, né? Porque assim, é o que eu falei, a nossa vida, ela é orquestrada por uma lei da natureza. E essa lei da natureza, ela é de causa e efeito. Então, independente se você está consciente ou inconsciente das suas atitudes, né? A gente vai colher os frutos, né? Então, melhor do que tudo nessa vida é a gente estar consciente das nossas atitudes. E essa consciência de atitude a gente adquire nesse processo de autoconhecimento, né? Seja através do yoga, seja através da meditação, seja através de alguma outra prática, algum outro estudo que você esteja realizando, mas se permitam, né, essa oportunidade de nessa vida, né, se permitirem se autoconhecerem para ser pessoas melhores para vocês mesmos, para a gente mesmo, né, e para o outro. Porque viver dentro dessa consciência espiritual é isso, né? A gente está vivendo dentro dessa prática de harmonia e equilíbrio.
que todo ser humano quer, né? E voltando lá na yoga e na meditação, que a prática, o objetivo principal da yoga e da meditação é uma busca que muitos ainda estão inconscientes disso, mas é a busca de Deus, né? Do nosso Pai Celestial, da luz, dessa energia maior que movimenta o ser humano, que nos traz a vida. Então, não se iludam. Mesmo vocês que ainda não tomaram consciência disso, a nossa busca maior é a busca dessa força maior que tem dentro da gente e que a gente encontra em todo o universo, que foi o Pai Celestial que construiu tudo isso, né? E Ele para está finalizar, onipresente, onisciente em tudo. essa é a Né? verdadeira inteligência espiritual, né, Deia? É exatamente tudo Sim, isso que a Deia trouxe aqui, essa centelha divina, né? Essa inteligência que faz com que as leis da natureza estejam aí, e isso está dentro da gente. Como acessar? Como? A yoga ajuda, exatamente. a meditação ajuda e tem outras ferramentas que ajudam. Mas o importante é buscar, é estar em movimento, como essa querida minha amiga falou. Obrigada, amiga. Então é isso, vamos expandir nossa Peraí, consciência, vamos fazer, vamos. vamos um momento poesia aqui para finalizar. Vamos Vamos? tirar o Dá nosso tempo print. aí? Gente, vamos tirar um print, vamos colocar nos stories, vou desativar os Deixa eu ver comentários. aqui, Bibi. Ó, ai, vou tirar o print aqui, tá? Tira aí, Bibi. Olha para cá, olha Que para ba... cá. Aê, beleza. E é isso. Eu não sei aqui, Bibi. Deixa eu ler isso daqui então, sobre o amor. Também foi uma Ah, das últimas. Ó, sobre o amor. sobre o amor. Ah, o amor. Existe força mais poderosa? Apropriar-se com consciência dessa verdade é disponibilizar-se para a vida. É experimentá-lo em tudo, porque ele, o amor, é presença viva em todo o universo, em cada ser vivente. Ai, que coisa mais linda. É isso, gente. Gente, É acompanhe essa isso. pessoa aí, ó, Andréia Asbouzada. Ela faz várias poesias lindas, inspiradoras, viu? Acompanhe também a Bibi, Bianca Queiroz Coach, essa amiga maravilhosa que eu amo de montão, que tem me ensinado muito. E é isso, pessoal. Força na peruca, fé no coração. Vamos expandir essa consciência para a gente responder a vida de maneira verdadeira. Né, amiga? Isso, porque isso nos torna